Capítulo 1. O que é a unção do vidente? Eu quero começar a desenvolver nossa compreensão da unção do vidente, construindo uma base bíblica e examinando as escrituras sagradas em grande detalhe sobre a unção do vidente. Se você está lendo isso, ao que mais provável que você seja um vidente. Não se trata mais de ser um vaso escolhido. E por quê? Porque você foi criado à própria imagem de Deus. E uma vez que você entra na família de Deus, o que a maioria da igreja chama de nascer de novo, o seu DNA espiritual dado por Deus, ele é ativado. Jesus se referiu a nascer de novo em João 3,7. O significado literal da palavra grega é nascer do alto, renascer das regiões celestiais, ou renascer do Espírito. Vemos nosso DNA espiritual em Gênesis 1. E Deus disse: Vê, eu vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore cujo fruto dá semente. Para ti será por mantimento. Além disso, todos os animais da terra e todas as aves do céu e tudo que rasteja sobre a terra e que há vida, dei todas as ervas verdes para alimento. E foi assim. Então Deus viu tudo o que ele havia feito, e de fato era muito bom. Assim foi a tarde e a manhã no sexto dia. Gênesis 1, do 29 ao 31. O que eu quero que você observe é: Deus viu. O Criador é um vidente. Acho incrível que o Criador do céu e da terra, Elohim, tenha criado você e eu, a sua imagem, para sermos videntes também. E uma das primeiras coisas que ele disse ao ser humano para fazer é ver. É claro que Gênesis 1, 28 também instruiu você e eu: seja frutífero, multiplique, encha a terra, subjugue-a, tenha domínio. Isso foi possível, em parte, pela graça de Deus e a ativação da raça humana para ver os reinos temporais e espirituais. Então, a próxima coisa que o Senhor vos instruiu a fazer foi ver. Esse é o seu DNA espiritual. Você foi criado para ser um vidente, para ver, para ter intimidade, para ter comunhão com Deus. Deus é um vidente. Ao ler um pouco mais em Gênesis 1, tente olhar para estas passagens familiares das Escrituras com o coração aberto. Às vezes, quando olhamos para uma passagem das Escrituras que conhecemos, desligamos, porque já sabe o que se diz, mas às vezes nós realmente não sabemos o que está lá. Nós sabemos o que nos foi ensinado ou o que nos foi passado, transmitido. Então, na verdade, não sabemos, é um acho. Mas não temos a verdadeira revelação do que realmente se diz. Muitos de nós não têm revelação verdadeira do Evangelho. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão na face do abismo e o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. O Espírito de Deus pairando foi a glória. Quando louvamos até que a glória venha e adoramos na glória e permanecemos na glória, há uma graça, uma unção para que coisas criativas aconteçam. Milagres criativos, como ouvidos surdos se abrindo. Milagres criativos, como pessoas com dinheiro na carteira, se multiplicam. Milagres criativos, como milagres dentários, sinais. Esse tipo de milagres, sinais e maravilhas são um elemento do reino do vidente. E Deus disse: haja luz, e havia luz. Gênesis 1, 3. Você já se perguntou por que a primeira coisa que Deus fez foi a luz? Por que você não pode ver sem luz? E Deus viu a luz, que era boa. E Deus separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e trevas noite. Então a tarde e a manhã foram o primeiro dia. Gênesis 1, 4, 5.
No verso 4 nos diz, Deus viu, ele era e é um vidente. Então Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e que ela separe as águas das águas. Assim Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E foi assim. E Deus chamou o firmamento paraíso. Assim, a tarde e a manhã foram o segundo dia. Então Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a parte seca. E foi assim. E Deus chamou a terra seca. O ajuntamento das águas chamou de mares. E Deus viu que era bom. Gênesis 1, 6, 10. Deus criou dois reinos, o reino espiritual, ou celestial, e um reino temporal, ou terreno, no qual andamos e respiramos. Então Deus disse, produza a terra erva verde, erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a erva, e a erva que produz semente de acordo com a sua espécie, e a árvore que dá fruto, cuja semente é em si, de acordo com o seu tipo. E Deus viu que era bom. Assim foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Gênesis 1, 11, 13. Quando semeamos, ela produz de acordo com a sua espécie. Veja Gálatas 6, 7 e 8. É um princípio espiritual que vemos primeiro na criação. Por exemplo, se você semear na unção do vidente, você receberá a unção do vidente. Se você semear na glória, a glória virá sobre você. Então, quando você encontrar um ministério que tenha o que você deseja, semeie neste ministério. Então Deus disse, haja luminares no céu para separar dia e noite, e sejam eles para sinais e estações, e para dias e anos, e sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E foi assim. E Deus fez dois grandes luminares, o maior para iluminar e governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Ele pôs o firmamento no céu para iluminar a terra, e governar dia e noite, e dividir luz e escuridão. E Deus viu que era bom. Gênesis 1, 14 e 18. No versículo 21, depois Deus criou as criaturas do mar e as aves, e encontramos. E Deus viu que era bom. Depois Deus criou os animais e os répteis sobre a terra. No versículo 27, diz, e Deus viu que era bom. Até agora, temos 5 exemplos no capítulo 1 de Gênesis, onde Deus viu. Agora vamos continuar a aprender mais sobre o DNA espiritual dado por Deus para ser um vidente.